Olá, eu sou Danilo, seu professor de Física. Nossa aula de hoje é sobre movimento uniforme. Mas antes de falarmos de movimento, nós temos que compreender alguns conceitos básicos, elementares aqui, de movimento. Como nós podemos saber se um corpo está parado em movimento? Tá bom? Como nós podemos saber se um corpo está parado em movimento? Nós precisamos de realizar duas medidas. Certo? Uma medida é a medida do espaço e outra é outra medida de tempo. Um corpo de si mesmo nunca está parado e nunca está em movimento. Alguma coisa só está parada, só está em movimento em relação a um referencial. Vamos a alguns exemplos clássicos. Dois passageiros sentados numa poltrona de ônibus, na frente o motorista. Os dois passageiros cá atrás, sentados na poltrona de ônibus, o motorista olha para eles e diz: eles estão parados, sentados ou dormindo até, não é mesmo? Muito bem. Mas alguém que está lá no ponto de ônibus observa e vê os passageiros passando, vai dizer: eles estão em movimento, porque está indo num destino, numa viagem aí, um destino qualquer. Então, para um observador, eles estão em repouso, mas para um outro observador, eles estão em movimento. Então, de si mesmo, nada está parado, nada está em movimento. Para saber se alguma coisa está parada em movimento, antes nós precisamos de uma referência. Depois dessa referência, temos que realizar duas medidas. Uma medida do espaço, outra é a medida do tempo. Se com o passar do tempo a distância não aumenta e nem diminui, então a conclusão é que estão em repouso. É o caso do motorista que olhou para os passageiros. Com o passar do tempo, durante essa viagem, a distância não aumenta e nem diminui entre os passageiros e o motorista. Então ele conclui que os passageiros estão sentados em repouso. Para quem está do lado de fora, com o passar do tempo, ele percebe que o ônibus e tudo aquilo que está dentro do ônibus está em movimento. Beleza? Então, de si mesmo, nada está parado, nada está em movimento. Para alguma coisa estar parada, em movimento, nós precisamos de uma referência. Tendo essa referência, vamos realizar as medidas do tempo e do espaço. Outro aspecto importante é um corpo, ele pode ser considerado do ponto de vista extenso ou pontual. O que é um corpo extenso? O que é um corpo pontual, professor? Bom, um corpo extenso é aquele corpo onde as suas dimensões devem ser consideradas. E um corpo pontual é aquela situação em que suas dimensões não são consideradas. Vou explicar isso aqui melhor. Um automóvel viajando de Teixeira de Freitas para Vitória. O seu tamanho é desprezível, é insignificante em relação a toda essa trajetória. Mas esse automóvel, querendo entrar numa garagem, o seu tamanho tem que ser considerado. Então, um automóvel viajando daqui até Vitória, ele é um corpo pontual. A gente despreza as suas dimensões. Mas um automóvel viajando daqui, entrando aqui na garagem, aí a gente tem que considerar as suas dimensões, porque 1 metro para lá, 1 metro para cá, de repente pode ser um prejuízo. Então, para saber se um corpo está em movimento, nós precisamos de uma referência e, ao considerar os movimentos, talvez seja necessário considerar as dimensões dos corpos ou não. Muito bem. Agora vamos ler. Velocidade. Como é que se calcula a velocidade? A velocidade média, supondo que uma placa esteja marcando aí uma velocidade máxima permitida de 80 km por hora. O que significa isso? Vamos ver? 80 km por, olha essa barrinha aqui, por quer dizer divisão. 80 quilômetros é medida de
distância, horas de tempo, a barra, divisão. Então nós temos assim, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Isso aí é a velocidade, distância dividido pelo tempo. Vamos supor que nós temos uma distância de 400 quilômetros. Essa é a distância, 400 quilômetros. E um tempo de duração 10 horas. Qual é a velocidade? Nós temos 400 dividido por 10. Nossa velocidade passa a ser 40 quilômetros por hora. Muito bem. Agora, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vou usar um triângulo, tá? Para facilitar sua memorização, é o seguinte. Velocidade, distância dividido por tempo. Como é que se calcula tempo? Tempo a gente calcula distância dividido pela velocidade. E como é que se calcula distância? Velocidade vezes tempo. O resumo fica assim. Faço esse triângulo aqui, tá bom? E aqui nós temos distância, velocidade e tempo. Vamos ver como é que a gente usa isso aqui. Se eu quero saber a distância, eu coloco o meu dedo aqui sobre o D, ficou velocidade vezes tempo. Se nós queremos saber o tempo, a gente coloca a mão aqui no T, ficou distância dividido pela velocidade. Se nós queremos saber a velocidade, então a gente põe a mão no V e fica distância dividido pelo tempo. Tranquilo, não é? Então, temos esse resumozinho aqui breve, tá bom? Velocidade, tempo e distância. Lembrando que um corpo de si mesmo nunca estará em repouso ou em movimento. Para sabermos se um corpo está em repouso ou em movimento, precisamos de uma referência e realizar duas medidas: a medida do tempo e a medida da distância. Agora, vamos melhorar aqui. Vamos colocar uma linha. Sobre essa linha eu vou marcar pontos, tá bom? Vou colocar aqui a origem e aqui 100. Veja que essa seta indica o sentido positivo do movimento. Se algo se desloca no sentido positivo do movimento, a gente chama isso de movimento progressivo. Se ele se desloca no sentido contrário, no sentido negativo, a gente chama de retrógrado. Vamos marcar aqui dois pontos, ó, aqui e aqui. Eu vou colocar aqui 20, vou colocar aqui 70. Muito bem. E aqui nós temos metros, tá bom? Nessa aqui nós temos 20 metros e 70 metros. Supondo que um objeto saia do 20 e vai para o 70. O lugar de saída nós vamos chamar de espaço inicial, S'. E o lugar de chegada vamos chamar de espaço final, S'. Muito bem, então tá aqui, S' e S'. Sai do 20, vai para o 70. Como é que nós podemos calcular a velocidade? Vamos ver. Mas se ele saiu num determinado horário, num determinado tempo. Vamos botar aqui o tempo de saída. 3 segundos. E vamos colocar aqui o tempo de chegada. 8 segundos.
8 segundos. Tá bom? Espaço de saída, espaço inicial, S'. Espaço final, S, 2 linhas. Tempo de saída, tempo de chegada. Muito bem. Vamos agora introduzir um outro conceito que é o deslocamento e distância percorrida. Quem anda de 20 até 70 percorreu quantos metros? Quem andou de 20 até 70 percorreu quantos metros? Vamos ver? A distância percorrida, vou colocar espaço final menos espaço inicial, tá bom? Espaço final menos espaço inicial. Vou trocar aqui essa letra e vou usar aqui um ΔS. O que é o ΔS? ΔS será aqui para nós variação do espaço, tá? Poderia ser a letra D, dependendo da literatura. Umas trazem letra D, outras trazem ΔS, tanto faz. Então, o nosso ΔS, que é a nossa variação do espaço, é 70 menos 20. ΔS é igual a 50 metros. Então, qual foi a variação do espaço? 50 metros. Vamos calcular também nossa variação do tempo, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, nosso ΔT, que é a variação do tempo, fica assim, 8 menos 3, que é igual a 5 segundos. Agora vamos calcular nossa velocidade. A nossa velocidade, que é distância, agora eu vou usar ΔS sobre ΔT, tá bom? Ficou um pouquinho mais sofisticado, mas é assim mesmo. Então, velocidade média, como é que se calcula? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. No nosso exemplo, a nossa velocidade vai ficar 50 dividido por 5, 10 metros por segundo. Está aí a nossa velocidade. Então, entendeu o que é variação do espaço, o que é variação do tempo? Muito bem. Vamos aperfeiçoar agora o nosso raciocínio. Vamos partir agora para uma sofisticaçãozinha aqui de uma equação. Vamos lá. 0, 100, espaço final, inicial, espaço final. Nós sabemos que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Tá bom? Então nós podemos fazer um jogo aqui, joga para lá e para cá e vamos ver assim como é que fica. Se eu quero saber o espaço final, qual é o raciocínio? Bom, queremos saber o espaço final, vamos isolar essas 2 linhas, que é o espaço final. Vou deslocar essa linha, que é o espaço inicial, para o outro lado. Se aqui é menos, troco o sinal. Então fica o seguinte: variação do espaço mais espaço inicial é igual ao espaço final. Ou seja, espaço final é a mesma coisa, é igual espaço inicial mais ΔS, tá bom? Que nome é esse aqui? Ó, espaço final é igual ao espaço inicial mais ΔS. E o que é ΔS? A gente sabe. ΔS é a variação do espaço. Vamos tirar o ΔS. Vamos pensar assim. A gente sabe que velocidade é o quê? É o espaço dividido pelo tempo. Se eu quero saber o ΔS, ΔS é igual ao quê? Variação do tempo vezes velocidade. Então, ao invés de usarmos ΔS, nós vamos usar ΔT vezes velocidade. Então vai ficar assim: espaço final, espaço inicial, mais ΔT vezes V. Isso aí. Essa aqui é chamada equação dos espaços no movimento uniforme. Equação dos espaços no movimento uniforme.
espaço final é igual ao espaço inicial mais variação do tempo vezes velocidade. Alguns colocam velocidade vezes tempo, tanto faz, não tem diferença para nós. Agora vamos ver alguma aplicação prática disso aqui. Muito comum nas provas de física, que é o seguinte: tenho essa linha, vou colocar aqui um objeto e vou colocar aqui outro objeto. Muito bem. Esse aqui eu vou chamar de A e esse aqui eu vou chamar de B. O objeto A se desloca no sentido positivo da trajetória. O objeto B se desloca no sentido negativo da trajetória. Muito bem. Vamos determinar então uma velocidade para A. Uma velocidade para A, vamos colocar aqui 20 metros por segundo. Vamos agora determinar uma velocidade para B. A velocidade para B será de 30 metros por segundo. Vamos aqui colocar um espaço inicial para A. Vamos supor que A sai do 100 metros. E vamos supor que B, vamos determinar aqui um espaço inicial para B. E B vai sair aqui dos 500 metros. 500 metros. Muito bem. Observe. A é um movimento progressivo que vai para frente. B é um movimento retrógrado, vai para trás, no sentido negativo da trajetória. Bom, como eles estão na mesma linha aqui, eles vão se encontrar. E o que nós queremos saber? Onde será o encontro? Em que instante vai acontecer o encontro? Para isso nós temos que usar aquela equaçãozinha do movimento uniforme. Então vamos primeiro montar a equação para A e montar a equação para B. Vamos lá. Olha, espaço inicial de A, espaço final de A, espaço é igual a espaço inicial de A mais velocidade vezes tempo. Velocidade de A. Aqui, espaço final de B é igual a espaço inicial de B mais velocidade de B vezes tempo. Muito bem. Montando a equação de A. O que é o espaço final de A? O espaço final de A é o lugar de encontro. Eu não sei, então deixa ali, como está. Mas eu sei o espaço inicial de A. A saiu do 100 e sei com que velocidade ele saiu. Ele saiu com 20. O tempo eu não sei. Então, montamos a equaçãozinha aqui. O espaço final nós não sabemos, que é o lugar de encontro, e o tempo também não sabemos. Vamos agora montar a equação de B. Espaço final de B é igual ao espaço inicial de B. B saiu de onde? Do 500. Agora, muita atenção aqui, nessa hora. O movimento de B é um movimento retrógrado. Como o movimento é retrógrado, a velocidade na equação tem que ir negativa. Então, ó, menos aqui. Tá bom? Aqui, ó, eu não coloquei valor absoluto. Mas aqui, você tem que raciocinar, perceber se o movimento é progressivo, a velocidade será positiva. Se o movimento é retrógrado, a velocidade será negativa. Nas provas, ela não vai dizer que a velocidade é positiva ou negativa. Essa é uma análise que você vai ter que fazer lá sozinho, tá? Procurando compreender lá a questão. Agora sim, veja aqui, temos a equação de A e a equação de B. Ora, mas se A se encontra com B, isso quer dizer que o espaço final de A será igual ao espaço final de B no momento do encontro.
Então, ó, espaço final de A é igual ao espaço final de B no momento do encontro. Tranquilo? E qual é o espaço final de A? Está aqui o espaço final de A. Então, vou pegar, substituir por isso aqui. Vou substituir essa aqui por essa aqui. Então, fica assim. 100 mais 20t é igual. Espaço final de B. Quem é o espaço final de B? 500 menos 30t. Então, eu vou colocar aqui. Ó, 100, né? 500 menos 30t. Muito bem. Agora, é só resolver a nossa continha aqui. Vou apagar aqui, porque eu vou precisar de espaço, né? Já temos os dados. Então, vamos lá. Agora fica assim. 100 mais 20t é igual 500 menos 30t. Pronto. Estamos agora por conta da matemática. Jogo para cá. 20t aqui fica, passa onde era menos, passa a ser mais. 30t. 500 fica, passo 100 de lá para cá, onde era mais, passa a ser menos. Aqui vai ficar 50t e aqui fica 500 menos 100, 400. Muito bem. Então, o tempo, 400 dividido por 50, nós teremos aqui 40 dividido por 5, 8 segundos. 8 segundos após a partida será o encontro. Tá bom? Então, o corpo A vai se encontrar com o corpo B 8 segundos após a partida. E aonde eles vão se encontrar? Bem, nós vamos encontrar aonde? Fazendo a substituição do tempo naquelas duas equaçãozinhas lá. Então aqui, vou fazer para os dois, tá? Vou fazer para A e para B, mas lá na prova basta uma só. Então fica o seguinte, para A, 100 mais 20t, espaço final de A, 100 mais 20, o tempo é 8, bem, então o espaço final de A, nós temos 100 mais 20 vezes 8, 160, o espaço final de A é igual a 260, estará na posição 260 metros da origem, tá bom? Vamos fazer também para B, tem que dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado é porque alguma coisa saiu errada aí. Então vamos lá. Espaço final de B, espaço inicial 500, velocidade 30 vezes t. Espaço final de B, 500 menos 30 vezes 8, espaço final de B, 500, 3 vezes 8, 24, 240, 500 menos 240 é igual a 260, olha aí, tá vendo? Depois de 8 segundos, A e B, os dois móveis estarão na mesma posição, 260 metros. Tá bom? Ok? Obrigado.